Sérgio, tudo bem? Abraço. Ele está perguntando se faz sentido ter mais Sirius no Brasil ou apenas um dá conta da demanda? Como que é, e até pelo mundo, como que é isso? Muito interessante a pergunta. Hoje, no Brasil, tipicamente os países, né, desenvolvidos, né, todo país desenvolvido tem um síncrotron pelo menos. Né? A China, no caso, tem, por exemplo, tem hoje 3 síncrotrons e está construindo mais. A Alemanha tem mais de um síncrotron. Né? Eu acho que hoje, para a nossa demanda, o primeiro passo não é a gente construir outros Sirius, mas aumentar o número de linhas de luz. Né? Porque essa competição ela é dura. Né? Então, esse sistema que eu falei para você, tipicamente cada 3 propostas, uma só é aprovada. Isso porque o número de linhas, obviamente, ele tem um número limitado de projetos. Cada linha ela pode atender, em média, cerca de 40 projetos de pesquisa por ano. Então, você calcula. Tem muita gente querendo usar e, obviamente, não todo mundo. Mas cada linha nova que eu ponho, certo? O acelerador é o mesmo. O prédio é o mesmo. Então, a gente melhora o investimento, obviamente. Hoje a gente tem 14. Né? Recentemente foi aprovado no PAC, né, mais 10 linhas de luz para a próxima fase, que é a fase que a gente chama fase 2 dos Sirius. Né? Então, isso deve também, obviamente, fornecer mais técnicas, a gente vai ampliar mais o espectro, nós vamos fornecer outras linhas de luz e vamos desafogar também essa demanda. Então, essas 10 linhas vão começar a ser construídas e foram aprovadas agora no PAC, no Programa de Aceleração. Né? Além também de mais 3 linhas de luz que vão fazer parte do Orion, né, que a gente não falou ainda, né, mas que é o novo laboratório de máxima contenção biológica, que vai ficar aqui no CNPEM e que vai conter... Que é aquele laboratório nível 4, né? Exatamente. Esse laboratório vai ter 3 linhas de luz também. Ele vai ter linha de luz? Vai ter linha de luz. Ele vai ser interligado ao Sirius? Vai. Então vai sair uma linha daqui e vai cair lá nele. 3 linhas vão sair daqui e vão cair lá nele. Ele é separado. Vai ser aqui do ladinho, então. Naquela direção ali, perto da linha Carnaúba. Né? Ele é um laboratório, obviamente, vai ser o primeiro laboratório de máxima contenção biológica, nível 4, na América Latina. Né? E ele vai ter uma inovação que não tem em lugar nenhum. Vai ser possível a gente fazer imagens de células, tecidos e animais infectados com vírus desse nível, 3 e 4, que você não pode fazer nas linhas de luz. Quando começou a pandemia, obviamente uma pergunta natural que surgia era: podemos observar um tecido infectado, né, com Covid, né, usando essas técnicas maravilhosas de tomografia? Bom, só se você fixar quimicamente, né? Mas assim, o tecido naturalmente não dá para trazer infectado, porque precisa de um ambiente especial, né? Então, para a gente ter esse ambiente especial, né, obviamente não foi por isso. O NB4 é muito mais do que linha de luz. Mas ele vai ter uma cereja no topo do bolo, que essa é a capacidade, né, como você falou, vai trazer o feixe de luz síncrono, vai sair do acelerador, vai atravessar o prédio e vai chegar nesse laboratório. Isso aí vai ser inédito. É inédito. Né? Então, são 3 linhas de luz para a gente ver. Elas são todas em raio-x e todas dedicadas só à imagem. Então, imagina que quando você vai no médico, né, todo o processo de pesquisa, né, é sempre uma investigação. Né? O médico também faz uma investigação. Como você falou, tomografia. Né? É um dos exames que você pode sair do médico e ele vai te dar lá um exame. Ó, tem uma hipótese sobre o que você está sentindo, vamos fazer uma tomografia para ver. Ele quer ver dentro de você. Né? A mesma coisa a gente vai fazer no Orion. Então, suponha que né, obviamente, nós estamos nos preparando para as próximas pandemias que virão no futuro com uma nova tecnologia. Então, a gente quer entender como é que um vírus, né, o vírus infecta a célula e faz o quê? E o tecido, né, os tecidos que são infectados, o que uma febre hemorrágica, o nível de tecido entre as células, né, como que reagem os órgãos durante uma infecção. Então, todas esses aspectos, os pesquisadores vão poder traçar diagnósticos no fundo. É como se ele estivesse pedindo um diagnóstico, só que é um diagnóstico muito mais detalhado, né? Claro. A nível nanométrico, que você vai poder ver que você não faz com um diagnóstico médico. Né? E essas imagens vão ser disponibilizadas para a sociedade científica para poder ver. Então, o Orion, de fato, vai ser um grande evento. Também foi um projeto aprovado no PAC. Né? Então, é o futuro, digamos assim, do Sirius. São essas, agora, além do upgrade que eu falei para você, que a gente vai ter no meio do ano que vem, que faz parte dessas faseamento do Sirius. Aumentar as linhas, mais 10 linhas de luz aqui dentro do hall e mais essas 3 linhas que vão ficar dentro do laboratório Orion. Né? Entendi. E o lance do quinta geração? Quando ele aparecer, ele substitui o Sirius igual o Sirius substitui o UVX? Ou ele pode funcionar
podem funcionar junto, um complementando o outro? Como que é Tá. isso aí? Vou te dar 2 cenários, tá? Aqui é opinião pessoal totalmente, né? Obviamente existem atualizações que você pode fazer nesse acelerador e aproveitar toda essa infraestrutura, né? E melhorar o feixe. A gente já tem pensado, já estamos investigando isso. Obviamente a gente não pode parar agora, né? Nos próximos 10 anos nós certamente vamos ter atualizações para melhorar cada vez mais. O cientista nunca pode ficar acomodado, não pode né? acomodar Sempre você tem que nunca. estar sempre insatisfeito com o instrumento que você tem, Isso mesmo. certo? Né? Então, essas atualizações, elas vão acontecer, mas eu não sei se isso vai ser a 5ª geração necessariamente. Tá? O que eu pessoalmente aposto na 5ª geração? Né? Um dos grandes vantagens de você utilizar síncrotron hoje é realmente fazer essas imagens tridimensionais sem ter que fatiar uma amostra. A gente tem, obviamente, microscopia eletrônica, uma técnica fantástica. Aqui no CinePen nós temos no LN Nano um parque enorme, o melhor parque de microscopia eletrônica do país, que se complementa muito bem com o síncrotron, né? Mas você não tem o poder de penetração, né, de fazer a amostra e olhar dentro dos materiais que o raio-x tem. Só que isso vem... A preparação é muito complicada, né? Mas é extremamente complementar. Nós trabalhamos juntos, né? Você tem que fazer os dois, né? Agora, toda medida de amostra biológica, e obviamente eu estou indo por essa área, toda medida que você faz uma amostra sensível, raio-x, ele penetra, mas ele sempre causa algum dano. É por isso que você não faz tomografia por causa de qualquer coisa, né? A dose de radiação de uma tomografia pode prejudicar. A mesma coisa acontece com os tecidos. É claro que você vai pegar uma célula, não é isso que você está preocupado. Você está preocupado é que o dano da radiação que você causa não altere a estrutura que você está querendo ver, senão você vai estar alterando aquilo que você está vendo, né? Bom, então esse é um problema que todo síncrono é um problema, não é um problema de engenharia, é um problema de ciência básica. Entendi. Eu não consigo enxergar alguma coisa sem alterá-la, certo? Bom, mas existe uma possibilidade, certo, que ainda é muito incipiente, né, que é a famosa imagem quântica. Tá? Então, se eu usar, ao invés dos fótons emitidos simples, é o que a gente chama de fótons emaranhados, né? Eu posso fazer um tipo de imagem onde eu passo uma parte desse sistema pela amostra que não causa dano e a outra eu não passo, né? E eu consigo fazer uma imagem sem dano. Entendi. Certo? Mas para isso eu preciso gerar esses fótons emaranhados. A gente não sabe fazer isso hoje, né? Mas nem com aquele Nobel lá que o cara ganhou? Não, ainda não. Fótons de luz visível, sim. Ah, tá. Raio-x é muito difícil a gente gerar esses fótons emaranhados. É possível e, na verdade, a gente até pode observar num síncrotron sendo emitido, mas é muito pouco. Não serve para propósitos práticos, não vai servir para fazer isso. Então aí eu estou chutando alto, né? ainda não, certo? Então eu estou chutando alto que talvez a 5ª ou talvez a 6ª, nós vamos tentar investigar um jeito de criar aceleradores que a gente vai dizer, aceleradores quânticos, que gerem fótons emaranhados para a gente poder fazer essas imagens sem danificar a amostra. Isso seria fantástico. Não sei se ainda a gente tem tecnologia para isso, se vai acontecer na próxima década, nas próximas 3 décadas, mas minha aposta é que, talvez eu nem esteja aqui, mas o futuro vai vir por aí. Vai para... Tá. Eu acho que sim. Essa Quantum Imaging, eu acho que é uma das coisas, né, que provavelmente vai pegar no futuro. Mas a gente não tem a menor ideia de como gerar fluxos que nem a gente tem hoje de fótons emaranhados com os aceleradores que a gente tem. Então, a gente provavelmente vai ter que pensar em novos fenômenos físicos, né? Talvez esteja chutando. Tem gente estudando isso. Claro, tem gente pensando pelo mundo todo. É muito incipiente. Hoje, se você olhar para as publicações, até muita gente vai dizer, maluco, isso não vai acontecer. Por isso eu digo, é uma aposta pessoal de que eu acho que a ciência e a tecnologia vão caminhar por esse lado. A gente já viu quanta coisa a gente está usando hoje já e mostrando que o princípio de emaranhamento quântico pode ser utilizado, né, para tantos propósitos práticos. Ainda a gente não tem uma aplicação de computação quântica que seja a aplicação, mas isso já está chegando. E eu acho que isso vai dominar, inclusive, quem sabe, para os futuros aceleradores. Talvez a 5ª, talvez a 6ª, né?